Todos vocês sejam muito bem-vindos. Eu queria começar já esse tempo com vocês. Hoje o tema é sabedoria. Tá muito especial esse tema de hoje, gente. É muito especial. Eu quero orar com vocês aqui nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo tempo que temos tido até hoje aqui, nestas lives, e por tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigado porque a tua graça tem sido abundante na nossa vida, e nós te louvamos e nós te bendizemos. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, a quem nós honramos e servimos e amamos. Receba honra e glória nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Bom, vamos lá para a nossa pergunta de hoje. A pergunta é: você é feliz? Você é uma pessoa feliz? O que é que significa felicidade para você, hein? Você é uma pessoa feliz? Responda para mim. Você é uma pessoa feliz, mas o que é felicidade para você? O que é felicidade? A Verê colocou: eu sou amada pelo Senhor. A Alexandra disse que ser feliz é ser grato pelo que tem, é ter paz no coração, a presença do Senhor. Vamos lá. Felicidade é estar em paz, é ter Deus na minha vida. Estou lendo o que vocês estão escrevendo. A turma do Facebook também pode escrever. O que é felicidade para você? O que é felicidade para você? Será que felicidade, gente, será que felicidade é viver sorrindo? Será que felicidade é ter tudo aquilo que nós desejamos e tudo o que sonhamos? Será que isso é felicidade? Será que felicidade é ter riquezas e bens materiais? Será que felicidade, gente, é ter uma vida sem sofrimentos? Felicidade seria uma vida só de conquistas e vitórias? O que significa felicidade para você? Responda isso para mim, por favor. Olha lá, a turma está respondendo lá no Facebook, no Ronaldo Bezerra Oficial. A Karen disse: sou feliz com Jesus na minha vida. Felicidade é viver e saber que o Espírito Santo vive em mim. A Devani colocou que a ausência de tristeza, estar em paz com a minha consciência. Leonor disse: feliz é ter Deus como Senhor e Pai. A Roseli disse: tantas palavras que não dá, tantas coisas que não dá para colocar em palavras. A felicidade está dentro de nós, de cada um de nós, ter Deus e o amor dentro do coração. A felicidade é conhecer a Cristo. Sabe, meus amigos, eu gostaria de convidar vocês, deixar aberto o Salmo 90, versículo 12, apenas um versículo que nós vamos ler aqui nesta manhã.
que é a oração de Moisés. A oração de Moisés. Moisés, quando orou, já estava velho. Ele fez essa oração que nós vamos ler. Ele diz assim: ensina-nos, a oração de Moisés, e deve ser a nossa oração. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Esta oração é uma das mais lindas da Bíblia, não é verdade? Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Nós vamos falar de sabedoria. Gente, quando eu perguntei para vocês sobre felicidade, né? Será que felicidade é viver sorrindo? Será que felicidade é a gente ter tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente deseja? Será que felicidade é ter riquezas, bens materiais? Será que felicidade é ter uma vida sem sofrimentos? É ter uma vida só de conquistas, só de vitórias? Conquistas, vitórias, conquistas. É isso que significa ser feliz? Ter felicidade? Gente, quando a gente olha para a realidade da vida, a gente chega à conclusão de que nós não vamos vencer sempre. Vamos ser sinceros aqui? Quando a gente olha para aquilo que a vida apresenta para nós, a gente chega à conclusão de que a gente não vai vencer sempre. Nós não vamos ter tudo aquilo que nós desejamos. Nós não vamos passar a vida rindo. Não. Porque o viver não é um eterno sorriso, gente. Quem ri de tudo não é feliz. Quem ri de tudo é um desesperado. Porque viver é a gente aprender a lidar com os ganhos e com as perdas. Porque a vida tem ganho e tem perda. A pessoa feliz é aquela pessoa que sabe se comportar nas variadas situações que a vida apresenta. Esse é o feliz. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria para viver as situações que a vida apresenta. Essa pessoa é feliz. E eu creio que o maior desafio para todos nós aqui nessa live é adquirirmos sabedoria para lidar com os momentos que nós enfrentamos. E a minha oração nesta manhã é para que o Senhor te conceda sabedoria, para que você aprenda a lidar com os momentos que você está vivendo hoje, sejam eles de conquistas ou fracassos, vitórias ou derrotas, alegria ou tristeza. Que o Senhor te ajude, Ele te dê sabedoria. Mas a palavra sabedoria, ela provém do grego, Sofia, que inclusive é o nome da minha filha. Minha filha se chama Sofia. A palavra sabedoria provém do grego, Sofia, que significa inteligência plena. Isto é, excelência mental, no sentido mais pleno. Entretanto, gente, Sofia inclui não apenas o conhecimento, mas a habilidade e o julgamento para aplicar esse conhecimento às circunstâncias e às situações da vida. Não é apenas o conhecimento, mas também sabedoria é isso. Não é apenas conhecimento, mas é a habilidade que a gente tem e o julgamento para aplicar esse conhecimento que a gente tem às circunstâncias e às situações da vida. Deu para entender? Então, sabedoria significa acúmulo, sim, de muitos conhecimentos, grande instrução, é ciência, erudição, saber. E a sabedoria permite discernir qual o melhor caminho a seguir, qual a melhor atitude a tomar nos diferentes contextos que a vida nos apresenta. Aí alguém diz assim para mim: poxa, eu desejo ter a sabedoria, Ronaldo. Como é que eu posso adquirir sabedoria? Como é que nós podemos adquirir sabedoria, amigos? Como? Anote. Tiago 1:5.
Tiago 1,5. O que é que diz? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então você quer sabedoria? Peça a Deus. Peça a Deus. Comece a pedir hoje. Diga: Senhor, eu quero sabedoria. Mais do que qualquer outra coisa, Senhor, me dá sabedoria. Para eu aprender a lidar com as situações que a vida apresenta. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Esta era a oração de Moisés. Como é que nós podemos alcançar sabedoria? Amigos, se nós quisermos sabedoria para viver, nós precisamos entender que a nossa vida ela é composta de pelo menos 4 áreas diferentes com as quais nós precisamos aprender a lidar. E é sobre essas 4 áreas que eu quero conversar com vocês nesta manhã. Se você quer sabedoria, você precisa entender que a sua vida é composta de pelo menos 4 áreas com as quais você precisa aprender a lidar. Quais são essas 4 áreas? Anote aí, a primeira área. Anote. São as fases. Fases. Primeira área. São as fases. Que fases? Fases da vida. Amigos, existe um período da vida que é próprio de cada idade. E que não dá para confundirmos as etapas da vida. Por exemplo, não é correto colocar uma criança para viver uma vida de adulto. Você não pode cobrar de uma criança um comportamento de um adulto. Por exemplo, muitos pais querem tornar os seus filhos meninos prodígios, meninas prodígias. E então, por exemplo, fazem dos seus filhos pregadores do evangelho. Aí você vê lá um menininho lá de 5 anos de idade, com terninho e gravata, pregando o evangelho. As mães, por exemplo, as mães desejam que suas filhas se tornem mocinhas antes do tempo. Gente, deixa eu dizer para você, criança não tem que estar decorando o sermão para pregar na igreja. Nem ter comportamento de uma pessoa adulta. Criança tem que correr, tem que jogar, tem que brincar com seus brinquedos. Essa é a fase da vida da criança. Então não queira que o seu filho de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos se torne aí um grande pregador do evangelho. É claro que você está ensinando o seu filho no caminho em que ele deve andar, como nos orienta as escrituras. Óbvio, ensine a criança. Mas não exija dela um comportamento de adulto. Criança não tem que ficar decorando o sermão para ficar pregando. Criança tem que brincar com seus amigos. Tem que jogar, tem que correr, vai jogar bola. Faz parte da etapa da vida. São as fases da vida. Por outro lado, gente, olha só, também não é correto um adulto se comportar como um adolescente. Ou então, um jovem se comportar como um idoso. Não tem o menor sentido, gente. Enfim. E pior que tá cheio de jovens se comportando como idosos. Às vezes eu encontro uns camaradas que me dá medo. Às vezes os camaradas têm 25 anos de idade e falam: meu Deus, as coisas que o rapaz fala, ou a moça fala, eu falo: meu Deus, eu acho que a cabeça desse fulano deve ter uns 80, 90 anos. Eu conheço gente às vezes de 70, 80 anos que não tem essa cabeça. Envelheceu. Não é verdade? Enfim, cada fase da nossa vida, nós precisamos entender que tem a sua peculiaridade. E nós precisamos aprender a viver dentro delas. Seja na infância, na juventude, na meia-idade e na velhice. E eu pergunto para você aqui nesta manhã. Qual é a fase da vida que você está vivendo hoje? Qual é a fase da vida que você está vivendo hoje?
Hein? Qual é a fase da vida que você está vivendo hoje? Você precisa respeitar esse momento da sua vida. Respeite. Por exemplo, uma mulher está grávida. Se você, mulher, está grávida, não cai bem em você, agora, grávida, querer fazer um curso de paraquedismo. Um senhor de 70 anos, de 80 anos. Gente, não tem sentido fazer um curso agora de patinação. Você imaginou? Enfim, gente, até engraçado, né? É engraçado, mas nós temos que aprender a lidar com as etapas da nossa vida. E isso não é simples. Sabe por que não é simples? Porque requer sabedoria. Por isso, peça a Deus sabedoria, para que você aprenda a lidar com as fases da vida. Porque se você não souber lidar com as fases da sua vida, você vai sofrer. Você vai sofrer. Porque você vai querer ter, você que é um idoso, vai querer ter o comportamento de um adolescente e fazer as coisas de um adolescente, e você vai se frustrar. Porque já passou a sua fase. Então requer sabedoria. É por isso, anote esse texto que eu vou citar para vocês. Eclesiastes 3:1 até o versículo 11. Eclesiastes 3:1 a 11. Eu vou citar aqui algumas coisas do que esse texto diz. Olha só. O escritor aos Eclesiastes, ele diz o seguinte, que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, aí o escritor, ele começa a mencionar algumas coisas. Ele diz assim, tem o tempo de nascer, tem tempo de morrer, tem tempo de plantar, tem tempo de arrancar aquilo que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, que é o tempo que a gente está vivendo hoje, né? Hoje nós estamos num tempo de afastar. Nós não podemos em função dessa pandemia. Há tempo para todas as coisas. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Enfim, o escritor aos Eclesiastes, ele termina dizendo o seguinte: tudo fez formoso em seu tempo. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Então você precisa aprender a lidar com as fases da vida. Que Deus te dê sabedoria para que você aprenda a lidar com as fases da sua vida. Segundo, anote. Segundo, olha uma outra área que nós precisamos aprender a lidar. Olha uma outra área. São as emoções. Escreva aí, emoções. Emoções. Gente, nós não somos donos das nossas emoções. Nós não somos donos das nossas emoções. Como assim? Gente, nós temos a capacidade de nos movimentarmos quando a gente quer. Eu posso me movimentar agora. Se eu quiser me levantar agora e sair, eu consigo. Mas, por exemplo, nós não temos a capacidade de chorar ou não na hora que a gente desejar. Não. Por exemplo, se alguém chega agora para você e ler uma carta de uma pessoa que você ama muito, mas ama muito, e essa pessoa faleceu, e essa pessoa chega agora, você está bem, você está sorrindo e tal, aí essa pessoa fala assim, olha, eu tenho uma carta agora de um fulano, lembra aquele fulano? Aí você diz assim, nossa, eu amava tanto aquela pessoa, então eu achei uma carta dele para você. E aí essa pessoa começa a ler. Mesmo se você não quiser chorar, você não vai ter o controle sobre as suas emoções. Então nós não somos donos das nossas emoções. Há momentos, gente, que nós estamos com saudades, momentos que nós estamos chateados, momentos que nós estamos alegres, há momentos que nós estamos tristes, e nós não temos como controlar esses sentimentos. E não adianta alguém pedir para você o seguinte, olha, você precisa mudar o seu humor, hein?
Muda agora, você está lá, tal, você está triste, chorando por uma situação e alguém chega para você e diz assim, muda o seu humor agora, começa a sorrir. Não tem como, gente. Porque quando você está triste, você fica triste. Quando você está alegre, você fica alegre. Não é assim? Agora, veja, muitos, presta atenção nisso que eu vou dizer. Tenha atenção no que eu vou dizer. Muita gente não sabe lidar com as suas emoções. E essas pessoas confundem fé com emoção. E fé não é emoção. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5,7, que nós não vivemos por vista. Então, tem muito crente que diz o seguinte, eu estou numa crise de fé porque eu ando triste e deprimido. Estou numa crise de fé. Nós precisamos entender que fé e essa tristeza, essa depressão, são coisas distintas. Depressão é uma emoção que surge e nós não temos o controle sobre ela. Então nós precisamos aprender a lidar, gente, com as fases das nossas emoções. Porque se a gente não souber lidar com isso, a gente vai viver em crise. E porque fé não é uma emoção, então, gente, você não precisa entrar em crise quando as suas emoções mudarem. Ok? Às vezes nós ficamos tristes porque algo aconteceu que nos fez ficar assim. Na verdade, eu vou dizer mais. As nossas emoções, elas são verdadeiras gangorras, gente. As nossas emoções são verdadeiras gangorras. E nunca podemos pensar que vai chegar um dia que as nossas emoções irão se estabilizar. E a gente não vai ter mais altos e baixos. Não esquece isso. Esquece. Não pense isso. Porque nós alternamos durante o dia o nosso humor. Você já percebeu isso? Às vezes você acorda todo alegre e tal, sorrindo, contando piada. E de repente chega, sei lá, na hora do almoço, você recebe uma notícia ruim e você logo fica triste. Então, nós alternamos durante o dia o nosso humor. Ficamos tristes, alegres, eufóricos, depressivos. E assim, então nós não podemos pensar, veja, nós não podemos pensar, meus amigos, que por estarmos tristes, significa que Deus está aborrecido com a gente. Eu estou triste, então acho que Deus deve estar triste comigo. Não, porque as nossas emoções variam e também variaram em Jesus, em Pedro, em Paulo, em Barnabé, em todos os personagens da Bíblia. Ninguém é essa normalidade completa, gente. Porque essa normalidade não existe. Essa normalidade não é normal. O apóstolo Paulo, ele alcançou sabedoria, ele era feliz, porque ele sabia se comportar nas variadas situações que a vida apresentava. Ele mesmo disse, Paulo disse, Filipenses 4,11, anote aí. Paulo disse o seguinte, eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. E ele encerra dizendo, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, Paulo, ele conseguiu aprender a lidar com as situações, a se comportar nas variadas situações que a vida apresenta. Tanto como ele disse, eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Né? Ele também passou por fartura e fome, abundância e padeceu necessidade. E aprendeu a lidar com essas coisas. Enfim, gente. Então a segunda área que eu falei para vocês são as nossas emoções. Terceiro, vamos pro terceiro? Vamos lá. Primeiro eu falei das fases da vida que a gente precisa aprender a lidar. Segundo, eu falei sobre as nossas emoções. Terceiro, nossas decisões. Anote.
decisões. Agora, gente, veja bem, nós somos donos das nossas decisões em grande parte. Nós somos donos das nossas decisões em grande parte. Veja, existem dentro de nós algumas coisas que nós não podemos decidir, é verdade. Algumas coisas não tem como a gente decidir. Esses dias até citei algumas coisas, eu falei. Num dos temas que eu mencionei aqui, por exemplo, né? Não há como a gente decidir que não vai mais tomar líquido. Não, a partir de hoje não vou tomar mais líquido. Não existe isso. Você pode decidir outra coisa. Você pode decidir assim, não vou mais tomar refrigerante. Isso sim. Mas líquido, esquece. Não tem como a gente decidir não tomar mais líquido. Não há como decidirmos, por exemplo, a não fazermos mais as nossas necessidades fisiológicas. Não, eu não vou mais, a partir de hoje, não vou mais fazer as minhas necessidades fisiológicas. Não vou. Não, isso não tem como decidir. Mas você pode decidir aonde você vai fazer. Se você vai fazer na rua, se você vai fazer no banheiro, enfim. Na estrada, no mato. Isso você pode decidir. Olha só, não há como decidir, por exemplo, não envelhecer. A partir de hoje não vou envelhecer mais, hein? Não existe isso. Não tem como a gente decidir isso. Mas a gente pode decidir como é que a gente vai envelhecer. Isso a gente pode. Não tem como a gente decidir o lugar que a gente vai nascer. Você decidiu o lugar que você ia nascer? Não. Mas você pode decidir como é que você vai viver a vida. Não tem como decidir qual sexo você vai nascer. Você decidiu qual sexo você ia nascer? Não. Então não tem como a gente decidir o sexo que a gente nasce. Mas a gente pode decidir como é que a gente vai se comportar no nosso sexo. Isso a gente pode. Então, amigos, nós temos uma grande parcela de decisões na nossa história. Temos uma grande parcela. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas decisões. Porque para muitas coisas nesta vida, nós poderemos dizer sim ou não. Você pode dizer sim para muitas coisas e não para muitas coisas. Alguns dizem assim, mas eu não consigo resistir à bebida, eu não consigo resistir ao cigarro, eu não consigo resistir às drogas, eu não consigo resistir à pornografia, eu não consigo resistir, eu não consigo. Isso é um engano. Você não pode resistir à sede de beber água, isso você não pode resistir. A sede vem. Mas você consegue resistir a essas coisas que eu mencionei. Sem água, você não consegue viver. Mas sem esses vícios, você consegue viver. Você consegue viver sem cigarro, sem álcool, sem drogas. Você consegue. Então, gente, tem muita gente culpando o diabo quando tomam decisões erradas. Fulano toma uma decisão errada. Ele chega lá no local de trabalho dele, aí ele vê, o chefe deixou o dinheiro em cima da mesa. E aí ele vai, pega o dinheiro. Pega o dinheiro e rouba. E aí ele é pego. E quando ele é confrontado, sabe o que ele diz? O crente principalmente, né? Crente é assim, crente espiritualiza tudo, né? Aí ele é crente, ele diz assim, não, acontece o seguinte, eu vi o dinheiro lá, mas foi o diabo. Foi o diabo. Não foi o diabo. Foi você que roubou. Você poderia ter dito sim ou ter dito não. Mas você disse sim. Então não culpe o diabo por isso. O fulano está namorando, aí ele acaba engravidando a garota. Ai, pastor, poxa vida, foi um dia que eu estava saindo com ela, e aí eu não aguentei, o diabo entrou no carro.
E aí eu não aguentei e acabei me relacionando com ela e está grávida. Mas foi o diabo, foi o diabo. Não, não foi o diabo, foi você. Foi você e a sua namorada que decidiram. Vocês poderiam ter dito sim ou não. Então, muitos culpam o diabo quando tomam decisões erradas. Colocam nas costas do diabo aquilo que não é da responsabilidade dele. E uma das coisas que nós precisamos aprender, amigos, é assumir aquilo que é da nossa responsabilidade. Você decide. Você pode decidir. A Bíblia diz, Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, o que o homem semeia, ele colhe. É a lei da semeadura. Não é praga de Deus contra nós. Não. São escolhas nossas. Esse texto de Gálatas 6:7 não está falando de Deus. Está falando de mim e de você. Das nossas decisões e escolhas nessa vida. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Semear é opcional. Colher é obrigatório. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Provérbios 21:2 diz que todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Perigo. Mas o Senhor sonda os corações. Josué 24:15 diz o seguinte, Josué chega e diz o seguinte, se porém não lhe agrada servir a Deus, escolham hoje a quem vocês vão servir. Escolham. Josué está colocando ali, ó, escolham vocês. Se não agrada servir a Deus, então escolham quem vocês vão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês vivem hoje. Mas aí Josué diz, ele tem uma decisão, ele diz assim, olha, mas eu quero que vocês saibam, vocês podem decidir o que vocês quiserem, mas eu quero que vocês saibam que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão. Você pode decidir hoje. A quem você vai servir? A Deus ou a Mamon? É uma decisão. Outro aspecto importante que eu quero mencionar com vocês, uma outra área que a gente precisa trabalhar. Eu falei sobre as fases, falei sobre emoções, falei sobre decisões, e quarto agora, número 4, relacionamentos. Relacionamentos. Anote isso. Relacionamentos. Gente, nós precisamos aprender a nos relacionar com o outro. Ninguém é uma ilha. Nós não vivemos isolados, gente. Ninguém pode dizer o seguinte, eu não preciso de você. Ninguém. Nós precisamos uns dos outros sempre. Ah, eu não preciso. Você tem um equívoco. Eu nunca precisei. Lógico que você precisou. Desde quando nós nascemos, nós precisamos do auxílio dos nossos pais. Como é que você não precisou? Se você não tivesse o auxílio dos seus pais, você não ia sobreviver. Os seres humanos, para vocês terem ideia, gente, os seres humanos são um dos animais que mais dependem da proteção dos pais. Então, a gente nasce precisando do outro. Nós nascemos precisando de alguém e vamos morrer precisando de alguém. É assim. Você vai nascer precisando de alguém e vai morrer precisando de alguém. Alguém que depois pegue você e vai enterrar você. Não tem jeito. É assim. Essa é a dinâmica da vida, gente. Essa é a dinâmica. A Bíblia diz assim, Provérbios 18:1, que o solitário, ele busca o seu próprio interesse. E ele se insurge contra toda a sabedoria. O solitário, gente, é tolo. Porque ele se insurge contra toda a sabedoria. Quem vive só é tolo. O solitário, gente, é egoísta. O solitário é aquele que anda só, né? Ele acha que se basta. Ele acha que se basta.
Você é alguém assim? O solitário acha que ele não precisa de ninguém. É aquele que sempre diz o seguinte: olha, antes só do que mal acompanhado. Antes só do que mal acompanhado. Eu não quero me relacionar com ninguém porque ninguém presta, ninguém serve. Ninguém está à minha altura. Ninguém está no meu nível. Eu me basto. Glória a mim, louvado seja eu. Gente, o isolado está fora do reino de Deus. Porque o reino de Deus é reino de relacionamentos. E é feito de relacionamentos. Não tem jeito. Não tem jeito. E eu pergunto para você o seguinte: como é que você tem se relacionado com as pessoas? Como é que você tem se relacionado com as pessoas? Veja, cerca de 99% dos nossos problemas, olha, eu vou repetir, cerca de 99% dos nossos problemas tem a ver com pessoas. São problemas no diálogo, às vezes falamos demais, às vezes falamos de menos, às vezes machucamos as pessoas com atitudes, às vezes machucamos e ferimos com palavras, ou somos machucados por elas. São os problemas nos relacionamentos. Agora, gente, aqueles que pensam que não precisam dos outros se tornam arrogantes. O humilde, gente, veja, o humilde não é aquele que se deprecia. Ah, eu sou feio, eu sou burro, eu não tenho dinheiro. A gente pensa isso, né? Muita gente pensa que, ele é tão humilde. Olha como ele se xinga. Olha que humildade. Olha como ele fala que ele não presta. Olha como ele fala que ele é feio, que ele é burro. Nossa, que humildade desse moço. Não é isso, gente. O humilde não é aquele que se deprecia. O humilde é aquele que reconhece que ele é, que o que ele é e o que ele possui não é só conquista dele. O humilde é aquele que reconhece que ele é uma construção em que muitas pessoas investiram nele. Esse é o humilde. Se nós temos algum tipo de sucesso, se você tem algum tipo de sucesso na sua vida, em alguma área, você precisa reconhecer que alguém te deu a mão um dia, que alguém foi paciente com você, que alguém te ajudou nos seus erros, que alguém te deu oportunidades. Quando você reconhece isso, você é humilde. Isso é humildade, gente. Isso é humildade. Pergunto para você: quem tem muito sucesso não consegue ser humilde? Ah, Ronaldo, será que uma pessoa que tem muito sucesso, ela consegue ser humilde? Consegue. Consegue sim. Quando que ela consegue? Quando essa pessoa reconhece que as suas relações foram importantes na sua vida. Quando dá a mão e oferece também ajuda para aqueles que estão começando. Quando ele é paciente com os outros e anima os que fracassam. Então essa pessoa demonstra humildade. Agora, não ande só. A solidão, gente, a solidão é um inferno. O que é a solidão, gente? É afastar, é diferente de solitude. A solidão, gente, é afastar-se de Deus e do próximo. O inferno, gente, é o lugar mais solitário que existe, sabia disso? O inferno é o lugar mais solitário que existe. C.S. Lewis, um grande escritor renomado, que vocês conhecem, C.S. Lewis, no seu livro O Grande Abismo, ele conta ali uma ficção, onde ele imaginou quando um homem morreu e saiu do inferno para ir para o céu. O homem morre, sai do inferno e vai para o céu. Este homem, olha só, nesse trajeto todo, o que acontece? Este homem começou a andar, e ele andava e andava, e ele não encontrava ninguém pelo caminho. Depois de ter caminhado por anos, um dia ele encontrou com uma pessoa no ponto de um ônibus, que estava esperando o ônibus, aquele ônibus passar, para ele ir para o céu. Aí essa pessoa disse àquele homem, que estava no ponto do ônibus, que o homem que estava no ponto do ônibus disse que aquele lugar era a antessala do inferno. E por isso que era o lugar mais vazio. Porque o homem, quando chega ali naquele ponto do ônibus, ele pergunta: escuta,
Você está aqui sozinho, não encontra, eu estou andando muito tempo aqui, não encontrei ninguém por anos. E agora eu vejo você no ponto de ônibus, e ele diz, então, nós estamos aqui na antessala do inferno. E por isso é um lugar vazio. Veja que interessante, olha só, a pessoa disse ao homem que aquele lugar era a antessala do inferno, e por isso era um lugar vazio, porque as pessoas que estavam lá, veja só, as pessoas que estavam lá, gente, por não se relacionarem bem, elas moravam 350 quilômetros de distância uma das outras. Era um lugar onde ninguém gostava de ninguém, ninguém tolerava ninguém. E o que a gente aprende com isso? Que o reino de Deus é contrário disso. O livro se chama O Grande Abismo, de C.S. Lewis. Gente, o reino de Deus é o contrário disso. Por isso que a Bíblia diz, anote aí, Eclesiastes 4, Eclesiastes 4, 9 em diante. Diz a Bíblia, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só, porque caindo não vai ter quem levante. Se dois dormirem juntos, diz o texto, eles se esquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E aí o texto termina dizendo o seguinte, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4, 9. O salmo conhecido 133, versículo 1 a 3, o salmista disse, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia por isso. Deus está nesse negócio, gente. Deus ordena bênção e vida quando nós nos relacionamos bem com as pessoas. Agora, vamos caminhar aqui para um final. Como é que o nosso coração pode alcançar sabedoria? Como? Essa é a pergunta. Como o nosso coração pode alcançar sabedoria? Gente, nós precisamos entender que a vida não é uniforme. Não é todo dia igual a todo dia. A vida ela é cheia de surpresas, boas e ruins. Se a vida não tivesse surpresas, ela seria uma monotonia eterna, gente. Seria horrível. O bom de viver é que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente sempre tem aquela expectativa. Sempre nós estamos a um passo do abismo e a um passo do porto seguro. A um passo da perdição e a um passo da salvação. Tudo pode acontecer. Isso se aplica a todos os seres humanos. Nós podemos passar por dificuldades e problemas, adversidades, mas nós podemos também viver um tempo de grande abundância. Nós estamos sempre à beira de algo bom ou ruim que vai nos acontecer. Essa é a dinâmica da vida. Agora, tem muita gente que vai para a igreja tentando amarrar o futuro. Não, eu vou para a igreja para orar e amarrar o meu futuro. Isso é inútil, isso não vale nada. Porque a gente não tem o controle do futuro, gente. Como é que nós vamos controlar o futuro? O que nós podemos é saber como nos comportar nas fases da nossa vida. Como nós vamos lidar com as nossas emoções. Decidir como iremos viver. E como vamos nos relacionar com as pessoas. Mas controlar o futuro? Esquece. Isso é impossível. Alguns até pensam que orando com muita fé, fazendo uma oração forte, como muitos dizem, né? Eles vão conseguir escapar dos problemas e das tragédias da vida. Esquece, meu irmão. Isso é impossível, é antibíblico. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. A promessa de Deus é outra. A promessa de Deus é Efésios 6, 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes.
Gente, Deus não promete só conquistas e vitórias para nós. O que Ele promete é que nós vamos viver o nosso dia a dia com frustrações e vitórias, conquistas e derrotas. Mas nesse processo, nós veremos a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Aleluia. O Evangelho de Jesus, amigos, nos mostra que a vida é dinâmica, que ela não para, ela passa voando, passa rápido. Por isso que nós precisamos aprender a contar os nossos dias, como disse Moisés no texto que lemos, para alcançarmos sabedoria. Nós mudamos e sempre mudaremos. Nós não somos e nem seremos as mesmas pessoas de sempre, de tempos atrás. Não. As experiências e pressões da vida nos fazem mudar. Todos nós somos um projeto de Deus em construção. Inclusive, a gente deveria andar com uma placa no peito, com os seguintes dizeres: desculpem-nos os transtornos, estamos em construção. Não é verdade? O grande projeto de Deus, do reino de Deus, é construir vidas. E todos nós precisamos mudar, estamos em mudanças. As pessoas vão observar isso. Elas precisam ver essas mudanças. E nós precisamos mudar é para melhor. Coisas que nós fazíamos, agora já não fazemos mais. E as pessoas vão perceber as mudanças. E como é bom quando alguém diz assim: nossa, o fulano mudou, né? Ele não é mais aquela pessoa, ele fazia tal coisa, hoje ele não faz mais. Como ele mudou? Gente, Paulo disse, 2 Coríntios 3, 2: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Aleluia. E eu pergunto para você, para nós orarmos aqui nesta manhã, como é que, diante das 4 coisas que nós falamos, como é que você, primeiro, como é que você tem lidado com as fases da sua vida? Segundo, como é que você tem lidado com as suas emoções? Terceiro, como é que você tem lidado com as suas decisões? E quarto, como é que você tem lidado com as pessoas com quem você tem se relacionado? Você quer ter sabedoria? Que o Senhor te dê sabedoria nesta manhã. E nós vamos pedir a Ele, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nesta manhã que nos dê sabedoria. É o que nós desejamos. Nós queremos viver em sabedoria. Ô Pai, realiza esta obra, realiza este milagre na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que a gente aprenda a lidar com as etapas da nossa vida, com as fases da vida, que a gente aprenda a lidar com as nossas emoções, que a gente aprenda a lidar com as nossas decisões e que a gente aprenda a lidar com os nossos relacionamentos, como nós vimos aqui nesta manhã. Dá-nos graça, dá-nos prudência, dá-nos sabedoria, Senhor. A Tua palavra diz, e nós lemos hoje o livro de Tiago, que se nós quisermos sabedoria, nós podemos pedir ao Senhor, que o Senhor dá de graça. É isso que nós queremos, dá-nos sabedoria. Não apenas o conhecimento, mas a maneira da aplicação deste conhecimento. Nós queremos agir conforme a Tua palavra. A Tua palavra. Andar no temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É isso que nós queremos, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua graça e o Teu favor esteja sobre nós. Eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém.